O restaurante Três Poderes, no Centro Financeiro de São Paulo, era conhecido por sua clientela de alto nível. Naquela fria noite de maio, o ambiente estava carregado com o aroma de vinho tinto e o burburinho de negócios fechados. Às 8h40 da noite, em uma mesa isolada, estava Daniel Aguiar. Aos 45 anos, Daniel era um dos advogados mais renomados da capital, especializado em fusões e aquisições. Sua vida era uma sequência metódica de sucesso, lógica e controle. Naquele momento, ele revisava mentalmente uma negociação estressante do dia, ignorando o jantar à sua frente. No salão, a agitação se concentrava em uma jovem em particular. Carol Ferreira, de 25 anos, movia-se com uma agilidade silenciosa e focada, equilibrando bandejas e pedidos. Ela não era apenas uma garçonete, era uma estudante de direito que trabalhava em 2 empregos para pagar a faculdade. Seus olhos, embora cansados, refletiam uma disciplina militar. Ela era uma reservista do Exército. Às 8h45, o mundo de Daniel Aguiar desabou. A dor começou como um aperto excruciante no peito, irradiando para o braço esquerdo. Daniel tentou ignorar, pensando ser apenas estresse, mas em segundos a dor se tornou um martelo. Ele ofegou, a respiração falhou e ele sentiu o peso do próprio corpo caindo. Ele agarrou a borda da mesa, derrubando um copo que estilhaçou no chão. O barulho do vidro quebrando cortou o burburinho do restaurante. O pânico se espalhou. Clientes gritaram, garçons pararam. Daniel caiu da cadeira no chão de mármore, debatendo-se e perdendo a consciência. O caos era total. Ninguém sabia o que fazer. As pessoas pegavam celulares para filmar ou ligar para a emergência, mas o tempo corria. O ataque cardíaco era fulminante, mas em meio à inação geral, uma figura se moveu com determinação instantânea. Carol. Ela viu o colapso, largou a bandeja e correu. Seu treinamento de reservista, que incluía cursos rigorosos de primeiros socorros, assumiu o controle. Ela se ajoelhou ao lado de Daniel. Em menos de 3 segundos, ela verificou a respiração e o pulso. Nada. Ele estava morto. Chamem a emergência e afastem-se, ordenou Carol, com uma voz forte e clara que surpreendeu seus colegas. Ela rasgou a camisa cara de Daniel e iniciou a manobra de RCP, ressuscitação cardiopulmonar. Ela posicionou as mãos sobre o peito dele e começou as compressões. 30 compressões rápidas e fortes, 2 respirações de resgate. O ritmo era implacável, ditado pela disciplina militar e pelo conhecimento de que a cada segundo perdido, o dano cerebral se tornava irreversível. Ela ignorou os gritos, os olhares de horror e o murmúrio de que era tarde demais. Na 15ª compressão, ouviu-se um estalo seco. 2 costelas de Daniel se partiram. Carol nem piscou. O foco era manter o sangue fluindo para o cérebro. Ela continuou o ciclo. No final do 2º ciclo, a impossibilidade aconteceu. Daniel soltou um gemido e tossiu, voltando a respirar com dificuldade. Carol recuou levemente, exausta e suada. Ela havia quebrado 2 costelas dele, mas o havia trazido de volta à vida. A sirene da ambulância chegou poucos minutos depois. Enquanto os paramédicos colocavam Daniel na maca, ele recuperou a consciência brevemente. A última coisa que viu foi o rosto de Carol, suado, ofegante, mas com uma expressão de calma profissional e foco absoluto. Aquele rosto se gravou em sua mente. Carol, exausta, limpou o suor da testa e voltou a trabalhar. Seus colegas a olhavam como uma heroína, mas ela os ignorou, pegando a bandeja que havia derrubado. Ela não estava interessada em heroísmo. Ela estava focada em pagar a faculdade. No dia seguinte, no hospital, Daniel soube. A garçonete o salvara. O advogado, acostumado à lógica, sentiu uma profunda gratidão, mas algo mais, algo que ele, um homem de 45 anos, nunca havia considerado: destino. Marcelo, disse Daniel chamando seu sócio, descubra tudo sobre essa moça. Eu preciso encontrá-la. O destino nos colocou naquela sala por uma razão. Enquanto Daniel, o homem de lógica e controle, abraçava a ideia do destino, Carol, de volta à sua rotina de trabalho exaustivo,
rejeitava a ideia de heroísmo. Ela não acreditava em destino, apenas em trabalho duro e na disciplina militar. O destino acabava de salvar a vida de Daniel, mas a batalha para convencê-lo de que ele existia apenas começava. Daniel Aguiar estava determinado a desafiar a lógica da medicina. Contratariou a alta hospitalar apenas 48 horas após o infarto, contra a vontade expressa dos médicos, apoiado apenas pela promessa de seu sócio, Marcelo, de que continuaria a monitorá-lo. O corpo doía, especialmente as costelas fraturadas, mas sua mente estava obcecada. A única coisa que importava era Carol. Marcelo, seu sócio, havia cumprido a missão. O nome dela é Carol Ferreira, 25 anos, relatou Marcelo, em uma reunião improvisada no apartamento de Daniel, agora transformado em uma enfermaria de luxo. Estudante de Direito em uma universidade noturna, mora na Zona Leste e trabalha em 2 empregos. À noite no restaurante Três Poderes e durante o dia em uma cafeteria dentro do campus de uma faculdade privada na Vila Olímpia. Vila Olímpia. Perfeito, disse Daniel. Ele não podia simplesmente ligar ou enviar flores. Isso seria resolvido com dinheiro, e ele precisava de destino. No dia seguinte, Daniel, ainda pálido e sob protestos de Marcelo, vestiu um blazer casual e se dirigiu à cafeteria no campus da faculdade. Ele se misturou aos estudantes, sentindo-se um intruso de 45 anos. Às 10h20 da manhã, ele a viu. Carol estava atrás do balcão, servindo lanches com a mesma eficiência e foco que usara na noite do ataque cardíaco. Daniel se aproximou e pediu um café. Preto, forte, disse observando-a. Ela não o reconheceu imediatamente. No restaurante ele era apenas mais um terno. Ele a chamou. Carol! A garçonete do Três Poderes? Ela levantou os olhos, finalmente o reconhecendo. Não houve choque nem emoção, apenas cansaço e profissionalismo. Senhor Aguiar, ela respondeu com a voz baixa e neutra. Fico feliz que esteja bem. Seu café. Daniel tentou expressar a magnitude de sua experiência. Carol, você não entende. Você me salvou. Você me trouxe de volta. Aquele momento, o destino nos colocou ali. Carol o encarou. Seu rosto, embora jovem, tinha uma dureza inesperada, forjada pela luta diária. Senhor Aguiar, não foi destino. Foi um treinamento básico de primeiros socorros, 30 compressões e 2 respirações. Eu sou reservista do Exército. Fiz o que era meu dever. A frieza dela o atingiu como um tapa. Ele percebeu que a barreira entre eles não era social, mas ideológica. Ele estava cheio de um fervor quase místico, ela de um cinismo pragmático. Você não pode reduzir isso a um dever, Carol. Você quebrou 2 das minhas costelas, mas me devolveu a chance de viver. Quero te agradecer. Quero compensar. Ele tentou tocar o braço dela, mas ela se afastou sutilmente. Sua vida é sua recompensa, Senhor Aguiar. Minha compensação é meu salário. Com licença, tenho outros clientes. Daniel, frustrado, usou a única arma que conhecia. Você estuda direito, não é? Deixe-me pagar sua faculdade. Uma bolsa integral, você pode largar esses empregos e focar nos estudos. Carol, que estava limpando o balcão, parou o movimento. Ela levantou a cabeça e o olhou com indignação. Não preciso do seu dinheiro, Senhor Aguiar. Não preciso que me compre nem me salve. Eu me salvo todos os dias. Meu destino sou eu quem constrói com trabalho duro. Por favor, termine seu café. Daniel se retirou, humilhado. Ele era o homem que havia voltado da morte com uma missão, mas sua salvadora o via apenas como um homem rico tentando controlá-la. Naquela noite, Daniel desabafou com Marcelo. Ela não acredita em nada, Marcelo. Ela é cínica e ela tem razão. Meu dinheiro só a afastou. Marcelo, sempre prático, retrucou. Então pare de usar dinheiro e comece a usar a única coisa que você tem de valor agora. O seu tempo, Daniel. Use a lógica para provar o destino. Daniel teve uma ideia. Se Carol só acreditava em trabalho e lógica, era ali que ele deveria encontrá-la. Ele sabia que Carol fazia uma matéria obrigatória no período noturno de sua faculdade. Aos 45 anos, com 2 costelas quebradas, o advogado que havia dominado tribunais corporativos
Se matriculou no curso noturno de Direito da Faculdade de Carol. Seu objetivo não era um diploma, mas provar através do convívio forçado que o destino havia escrito um roteiro para eles que ela, a heroína, se recusava a seguir. A luta de Daniel contra a própria mortalidade e o cinismo de Carol acabava de ganhar um novo campo de batalha: a sala de aula. Aos 45 anos, Daniel Aguiar estava de volta aos bancos da faculdade, uma experiência que ele jamais imaginou. Sua presença no curso noturno de Direito era um escândalo discreto. Daniel, o advogado frio da Faria Lima, estava ali por uma única razão: Carol Ferreira. O plano era simples: forçar a convivência. Daniel usou sua influência para sugerir que, devido à sua experiência prática, ele faria dupla com Carol no complexo trabalho de simulação de júri. Carol não teve escolha senão aceitar, fervendo de indignação. Nos dias seguintes, Daniel e Carol passaram horas juntos na biblioteca da faculdade. Carol tentava manter o distanciamento profissional, mas Daniel estava pronto para a batalha emocional. "Você é brilhante, Carol", disse Daniel certa noite, observando a facilidade com que ela dominava a argumentação jurídica. "Mas por que tanto cinismo? Por que essa pressa em resolver tudo com a força bruta do trabalho?" Carol, concentrada em seus códigos de processo, respondeu friamente: "Porque na vida real não existe destino, Dr. Aguiar. Existe caos e consequência. E se você não tiver controle, o caos leva o que você mais ama." Daniel percebeu a profundidade da ferida. Ele se arriscou: "O caos levou alguém que você amava, não foi?" Carol parou de escrever. Ela levou o olhar, agora vulnerável, para longe dos livros. Pela primeira vez, a dureza profissional desapareceu. Ela revelou que seu cinismo não era uma escolha, mas uma defesa. "Quando eu tinha 18 anos, minha mãe morreu subitamente. Não foi acidente, foi uma doença mal cuidada. Meu pai, ele nunca se recuperou. Eu era a única. Tive que largar a faculdade e me alistar na reserva do exército para ter dinheiro para manter as contas e depois para a faculdade de novo. Desde então, eu só confio no que posso tocar: trabalho e disciplina. O destino só me deu uma conta para pagar." Daniel sentiu a dor dela. O trauma de Carol era a antítese do seu. Ele havia voltado da morte cheio de crença. Ela havia sido forçada a enfrentar a vida e perdido toda a crença. Ele revelou sua própria vulnerabilidade. "O ataque cardíaco não me deu medo de morrer, Carol. Me deu medo de não viver. Eu passei a vida focado no controle, em processos, em dinheiro. Quando eu estava no chão, a única coisa que importava era o rosto calmo de uma estranha. E o fato de que eu morri e não deixei nada para trás, exceto dinheiro. Você me devolveu a vida para que eu a usasse de verdade." A confissão criou uma fissura na barreira de gelo. Carol viu não o advogado rico, mas um homem que, como ela, estava lidando com o trauma da mortalidade. A verdadeira quebra da barreira veio na semana seguinte, às 7h20 da noite, pouco antes de um exame crucial. Carol, que tinha o hábito de usar seu carro velho para ir aos empregos e à faculdade, estava a caminho. De repente, o motor engasgou e parou na movimentada Avenida Bandeirantes. O carro não ligava. Ela estava a quilômetros da faculdade e corria o risco de perder a prova que definia seu semestre. Desesperada, ela ligou para o único número que tinha na agenda que não era de trabalho, o número de Daniel, sob o pretexto do trabalho de simulação. Daniel estava no meio da reunião mais importante de sua carreira desde o infarto, discutindo uma fusão de bilhões com seu sócio, Marcelo, na Faria Lima. Ele viu o número de Carol e, sem pensar, se levantou no meio da discussão. "Eu preciso sair", disse Daniel pegando as chaves. Marcelo protestou. "Daniel, estamos falando de uma fusão. Onde você vai?" "Eu vou salvar a faculdade de uma amiga", respondeu Daniel, ignorando a lógica de anos. Ele voou pela Marginal Pinheiros, ignorando suas costelas quebradas. Quando chegou a Bandeirantes, encontrou Carol à beira do colapso, olhando o carro com raiva e frustração. Daniel não tentou consertar o carro nem dar dinheiro. Ele agiu com a eficiência de um ex-militar, como ela.
Chamou um táxi para ela, garantiu que o guincho levasse o carro para o mecânico dele, pagando em dinheiro discretamente, e garantiu que Carol chegasse à faculdade com 10 minutos de antecedência. Carol fez a prova. Passou. Ao final da aula, Daniel a esperava na saída. Carol olhou para ele, para as costelas que ele havia se recusado a quebrar por uma reunião, mas que ele havia ignorado para salvar seu semestre. Você saiu da sua reunião de milhões por causa de um pneu furado, disse Carol incrédula. Não foi por um pneu furado, Carol, respondeu Daniel sorrindo. O sorriso era genuíno, sem a rigidez do advogado. Foi por causa do seu futuro. Não pude deixar o caos vencer de novo. Naquele momento, Carol entendeu. Ele não estava tentando comprá-la. Ele estava tentando protegê-la, no único idioma que ele conhecia agora. O tempo. Ela sorriu para ele. Foi o primeiro sorriso genuíno que Daniel recebeu dela. Um sorriso que prometia mais do que qualquer tese de direito. O sorriso de Carol na saída da faculdade era mais valioso para Daniel do que qualquer decisão judicial favorável. Aquele sorriso significava que a barreira havia caído. Nos dias seguintes, o relacionamento evoluiu rapidamente, movido por uma honestidade brutal. O destino de Daniel se tornou uma rotina construída por Carol. Eles dividiam o tempo. De manhã, Daniel ia à sua cafeteria no campus para o café do dever, e à noite, ela o esperava para discutir os casos da faculdade. Não havia mais tentativas de suborno, apenas trocas sinceras. Daniel confessou o quão aterrorizado estava com a própria mortalidade. O infarto o havia transformado em um cínico sobre a vida. Carol, por sua vez, revelou que, para ela, a maior prova de amor era o tempo que Daniel dedicava a ela. Ele, o advogado que media o valor em dinheiro, estava gastando o tempo mais caro de São Paulo com uma garçonete estudante. O relacionamento era intenso, baseado no respeito mútuo. Daniel, o homem de 45 anos, estava apaixonado por Carol, a mulher que o havia ensinado a viver. O verdadeiro teste para o relacionamento veio 3 meses depois, quando Daniel precisou viajar. Às 6 horas da manhã de uma segunda-feira, Daniel estava no aeroporto de Congonhas, para uma viagem de negócios de uma semana ao Rio de Janeiro. Carol o acompanhou. Enquanto Daniel fazia o check-in, Carol teve uma crise de ansiedade fulminante. O rosto dela ficou pálido, a respiração acelerada. Ela revivia de forma incontrolável o trauma do restaurante, a visão de alguém que ama indo embora, a incapacidade de controlar o caos. Daniel a encontrou tremendo e ofegante. Carol, o que houve? Não me deixe, Daniel. Ela implorou, agarrando-o com uma força desesperada. Eu não aguento o caos, o destino. Eu não aguento te ver ir e não saber se você volta. Eu não aguento perder de novo. Aquele momento foi a prova de que o cinismo dela era, na verdade, medo de amar. Ela havia se apaixonado pelo advogado e o trauma da perda de sua mãe havia sido transferido para ele. Daniel não a repreendeu por seu cinismo. Ele a acalmou, respirando com ela, usando o mesmo controle que ela havia usado nele no chão do restaurante. Ele percebeu que a missão do destino não era apenas trazê-los juntos, mas curar ambos. Ele adiou o voo. Naquela semana, eles conversaram sobre o futuro. Carol admitiu que não podia mais se esconder atrás do trabalho e do cinismo. Daniel percebeu que precisava de mais do que uma segunda chance na vida. Ele precisava de uma segunda chance no amor. 1 mês depois, Daniel a convidou para jantar no lugar onde tudo começou. O restaurante 3 Poderes. Às 8h45 da noite, na mesma mesa onde ele havia morrido e voltado, Daniel se ajoelhou. Ele se ajoelhou com cuidado, lembrando-se de suas costelas quebradas. Carol Ferreira, disse Daniel, olhando nos olhos dela com uma paixão que o dinheiro jamais poderia comprar. O destino me deu uma segunda chance. Eu não a quero sozinho. Você me ensinou que o tempo vale mais que o dinheiro e que o caos pode ser vencido pelo esforço. Eu não quero mais lutar contra o destino. Aceita se casar comigo e construir um futuro que a gente escolhe e não que o caos impõe? Carol chorou. Ela chorou pelo trauma de sua mãe, pelo cinismo que a protegia e pelo homem que ela havia salvado.
Eu aceito, sussurrou Carol. Eu aceito lutar ao seu lado. Anos depois, Daniel e Carol estavam casados. Carol, agora advogada e sócia de Daniel, dedicava parte de sua vida a treinar jovens de comunidades carentes em primeiros socorros. Daniel, o advogado, havia mudado seu foco corporativo para projetos de impacto social. Sua história se tornou uma lenda no mundo jurídico e gastronômico de São Paulo. Uma prova de que o destino existe, mas só funciona quando a coragem de um estranho o coloca em movimento.